Olá, a graça e a paz de Jesus. No vídeo de hoje quero conversar com você sobre o seguinte tema: dons que geram conexões. Se tem algo danoso que o pecado causou ao entrar no mundo foi o rompimento das relações, do relacionamento do ser humano com o seu Criador, do ser humano com Deus e dos seres humanos uns com os outros. Quando pecaram contra Deus, Adão e Eva, ao ouvirem a voz de Deus soar no jardim, como acontecia em toda viração do dia, eles se escondem de Deus, envergonhados, eles vão para longe do Senhor. Ora, Adão e Eva, quando ouviam a voz de Deus antes do pecado entrar no mundo, eles corriam para a direção do Senhor, eles se apresentavam com alegria diante do Senhor para alimentar um relacionamento com Deus. Mas quando eles pecam, envergonhados, eles vão para longe do Senhor. Então Deus os questiona, Deus conversa com eles. E quando Deus questiona se eles haviam comido do fruto proibido, Adão responde para Deus de maneira áspera: foi essa mulher que o Senhor me deu, que me enganou e eu comi. Note que quando Adão recebeu Eva como um presente de Deus para dividir os dias com ele, para conviver com ele e desfrutar todos os dias da vida, Adão recebeu Eva com alegria e ele disse: esta é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Mas, quando ele peca e desobedece a Deus, aquela mulher que ele olhou com alegria, com contentamento, com satisfação, agora era motivo de repulsa para ele. Ele repudiou a Deus, ele se distanciou de Deus e ele repudiou sua mulher, ele se distanciou de Eva. Da mesma forma, Eva, quando foi questionada pelo Senhor, ela não assumiu o seu erro. Ela falou: foi a serpente que me enganou e eu comi. Note, portanto, que o pecado ele causou dificuldades dos relacionamentos, do ser humano com Deus e do ser humano uns com os outros. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar com você sobre dois dons que reconectam pessoas a Deus e reconectam pessoas umas às outras. É fácil da gente perceber no mundo de todas as épocas, principalmente no mundo de hoje, pessoas solitárias, pessoas carentes. E dois dons, eles suprem essa carência e essa necessidade do ser humano, que é o dom, primeiro, da disposição para ouvir com atenção e com sensibilidade. E o segundo é um olhar atento, um olhar amoroso, um olhar que conecta. E nós podemos perceber esses dons presentes na pessoa de Jesus. O texto de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 em diante, narram o episódio em que um jovem rico, ele chega até a presença de Jesus, ele corre até Jesus e ele pergunta para Jesus: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus estava de caminho, Jesus estava caminhando. E ao ouvir este moço que corre na direção dele, Jesus para, Jesus dá ouvidos a esse jovem, Jesus o ouve atentamente. E após ouvi-lo, Jesus responde: por que você me chama de bom? Não existe nenhum outro bom a não ser Deus. E então o jovem pergunta para ele: o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? De novo Jesus ouve atentamente. E então Jesus responde: você guarda os mandamentos? E ele fala: mestre, isso eu faço desde a minha mocidade. Eu não adultero, eu não tenho outro Deus diante de mim, eu não roubo, eu procuro guardar os 10 mandamentos que Deus entregou para o povo de Israel através de Moisés e que serve para nós até os dias de hoje. E então Jesus diz para ele: então te falta mais uma coisa, vende tudo que você tem e reparte aos pobres. E esse jovem então ele ficou entristecido porque ele era detentor de muitas posses, ele era um homem rico, como diz a Bíblia. E o texto vai dizer que a atitude dele foi se entristecer e sair. Mas existe algo que me chama muito a atenção nesse texto, é que antes dele se entristecer e sair, o texto no versículo 21 diz: Jesus olhou nos olhos e cheio de amor disse para ele: te falta algo. Note que
Jesus, após ouvir esse jovem com atenção e com sensibilidade, Jesus teve respostas seguras para oferecer para ele. Respostas satisfatórias para oferecer para ele. E além de ouvidos dispostos a ouvir com sensibilidade e com empatia, Jesus, olhando, amou. Um olhar que conecta pessoas umas às outras e pessoas a Deus. O que esse jovem faria a partir deste olhar de Jesus e a partir da atenção de Jesus era uma decisão pessoal dele. Mas o que Jesus fez? Jesus ouviu com atenção e Jesus olhou com amor para aquele jovem. E o texto de 1 João, capítulo 2, o versículo 6, diz: aquele que está nele, ou seja, em Cristo Jesus, deve andar como ele andou. Infelizmente, no mundo de hoje, existem muitos exibicionistas que se consideram cheios do poder de Deus, revestidos do poder de Deus, que se dizem revelar o CPF das pessoas. Mas o que as pessoas precisam não é de alguém que revele para elas o seu CPF. O que as pessoas precisam não é de alguém com dons mirabolantes. O que as pessoas precisam é de dons simples que vão reconectá-las a Deus e que vão reconectá-las aos outros seres humanos, aos demais seres humanos. O que as pessoas realmente precisam é de um olhar atento meu e seu. O que as pessoas realmente precisam é da disposição para ouvir minha e sua, para que elas sejam reconectadas a outras pessoas e para que elas sejam, sobretudo, reconectadas ao Criador. Quando nós lemos a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18, a palavra de Deus diz que Deus nos deu o dom, o ministério da reconciliação, ou seja, nós temos o dom de reconectar pessoas a nós, umas às outras, e reconectar pessoas a Deus, porque o Senhor nos deu o ministério da reconciliação. E creia nisso, um olhar atento e disposição para ouvir com sensibilidade e empatia certamente irão reconectar pessoas a Deus. Fique então com esse texto no seu coração e na sua mente, reflita a respeito dele. Marcos capítulo 10, o versículo 21. Jesus, olhando, amou. Que as pessoas, ao se aproximarem de você, que elas não vão embora sem serem ouvidas e sem serem amadas através de um olhar atento. Vamos juntos orar? Pai santo e eterno Deus, soberano Deus todo-poderoso, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te rendemos graça. Tu és o Deus da nossa salvação, Tu és o Deus a quem nós amamos de todo o nosso coração. Obrigado, Jesus, por nos salvar através da sua morte na cruz do Calvário. Nós fomos reaproximados do Senhor e estamos sendo reaproximados uns dos outros, porque o Senhor entregou o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Através de Jesus nós somos reconectados a Deus Pai. Através de Jesus nós somos reconectados uns aos outros. E que através de nossas vidas, através do glorioso ministério da reconciliação que o Senhor nos deu, que nós possamos reconectar pessoas umas às outras através do poder do Evangelho, em nome de Jesus. Amém.